Oi, bom dia a todos, alunos do sexto ano. Aqui quem fala é o professor Bruno. Vou falar para vocês no dia de hoje, nessa segunda aula, sobre o Egito Antigo, né? O assunto dentro do Egito Antigo vai ser referente à formação do Antigo Império e à sociedade egípcia. Bom, o Egito Antigo ele é um estudo que vai compreender os anos de 3.200 a 30 anos antes de Cristo. Então, ele é dividido em vários períodos. Temos o período pré-dinástico, o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Bom, as características até então que eu vou citar aqui, primeiramente eu vou falar sobre o conceito de dinastia. Bom, as pessoas é, da família do faraó tinham a possibilidade, né, de ser o sucessor do faraó. Não necessariamente tinha que ser somente o filho ou a filha do faraó, porque caso ele não tivesse herdeiros, ele teria um tio, um primo, um sobrinho que poderia assumir o seu cargo como faraó. Então, por isso que falamos sobre o conceito de dinastias, que no total foram 30 dinastias, tá? O primeiro período que a gente vai estudar hoje vai ser o período pré-dinástico, que compreende os anos de 4.500 a 3.000 anos antes de Cristo, tá? Só para dividir aqui as dinastias, que eu vou citar um rei para cada antigo, médio e novo império. Então, da terceira a sexta dinastias, temos o período do Antigo Império, que compreende de 3.200 a 2.000 anos antes de Cristo. Da 11ª a 13ª dinastias, temos o período Médio Império, que compreende o ano 2000 até 1580 anos antes de Cristo. A 18ª até a 20ª dinastias compreende o período do Novo Império, dos anos de 1580 a 525 anos antes de Cristo. Existem outras dinastias além dessas, né? Elas não são citadas porque passam por um período de crises econômicas, guerras civis. Então as mais importantes são essas aí que eu citei para vocês, que é um período de auge econômico, desenvolvimento social, né, em todas as partes, seja nas artes, seja na religiosidade e assim por diante. Ok? Existe uma dinastia, a dinastia Ptolomaica, que eu não coloquei aqui, porque no estudo do Egito, né, ela é estudada de forma separada. Ptolomeu é o cara que vai fundar essa dinastia e ele era um dos generais de Alexandre o Grande, e após a morte de Alexandre o Grande ele vai assumir lá na região do Império Egípcio, né, o cargo de faraó. Então ele é de uma linhagem à parte da família tradicional egípcia. Bom, no período pré-dinástico, ele ocorre principalmente, né, com a formação de tribos em volta, no entorno, né, do Rio Nilo. E isso é dentro da chamada Revolução Neolítica, que é a revolução agrícola, onde as pessoas vão deixar de ser nômades e vão começar a ser sedentárias. E nesse processo de sedentarização, as tribos elas vão alcançar o status de aldeias. E essas aldeias vão crescer a tal ponto que vão formar cidades que vão ser divididas em províncias. E no Egito Antigo eram chamados de nomos, que no total eram 42 províncias, onde vai ter várias pequenas cidades em torno desses nomos, dessas 42 províncias até então. Tá? Então começa de tribo, passa para aldeias e forma cidades. E nessa passagem, né, você tem a formação de uma sociedade mais complexa, uma sociedade que vai se urbanizar. Então, se está lá na tribo, você tem um conjunto de 25 pessoas que trabalham no campo, começa a domesticar animais e começa a fazer a formação de plantações em torno do Rio Nilo e trabalha em função das cheias do Rio Nilo, por causa que trazia terras férteis
para a região do entorno do Rio Nilo, então essa sociedade começa a se juntar, né, na formação dessa tribo, cresce a tal ponto que forma aldeias e vai haver uma divisão do trabalho, que vai fazer com que a sociedade se torne estratificada, vai ter grupos de artesãos, grupo de agricultores, comerciantes, vai se formar outros povos e entre outros grupos que vão se formar. Os principais vão ser dos sacerdotes, porque a religiosidade no entorno do Rio Nilo, ela vai ser comum, né? Ela vai ser em comum. Apesar que existe 42 nomos, eles vão ter uma religiosidade em comum, uma escrita em comum, comércio e uma participação social em comum, tá? Apesar que cada nomo também vai ter o seu nomarca. O nomarca é o governante dessa província, ele é o líder principal dessa localidade, que pode ter uma cidade ou pode ter várias outras cidades. Em algumas épocas do ano, a sociedade se juntava, né, para construir canais de irrigação e diques, tá? Para tentar controlar as cheias do Rio Nilo e ampliar as terras nas quais elas se tornariam mais férteis, porque em volta você vai ter o deserto do Saara em volta do Rio Nilo, ok? Bom, com a complexificação dos nomes, dos 42 nomes, vai se dividir, né, em 2 reinos o Egito Antigo antes da sua união como império. Bom, o Baixo Egito fica no norte do Egito, próximo ao mar Mediterrâneo, onde aí no mapa para vocês está mostrando em vermelhinho aí a sua capital chamada Mênfis. Então Mênfis é a capital do Baixo Egito, que fica ao norte do mar Mediterrâneo, tá? E ali você vai ter um triângulo de cabeça para baixo, que vai ser uma extensa área fértil, onde o Rio Nilo ele vai se dividir em várias pequenas afluentes, várias pequenas partes, e ali você vai ter o chamado delta do Rio Nilo, tá? E ali vai ser construídas as maiores pirâmides até então de Gizé, entre outras, naquela localidade. Onde está escrito deserto ocidental vai ser a localidade das principais pirâmides, porque no lado do sol poente, que é o deserto ocidental, onde o sol vai se pôr, é a representação, né, de que a pessoa vai morrer, então ela vai buscar agora a sua vida após a morte. Então as pirâmides são construídas do lado ocidental do deserto, onde está escrito aí deserto ocidental. O Alto Egito, é a parte sul do Egito, é onde você vai ter uma cidade que é a capital Tebas, e é a outra formação do reino do Egito. Então você tem o Baixo Egito e o Alto Egito como formação de 2 reinos até então. Bom, houve um momento de união desses 2 reinos, o sul vai atacar o norte, e na união desses 2 reinos você tem a representação através da coroa do faraó, que é considerado o senhor da grande casa, que é a junção das 2 casas, do Alto e do Baixo Egito. Então, a coroa branca representa o Alto Egito, a coroa vermelha vai representar o Baixo Egito. E no terceiro desenho, onde une a branca com a vermelha, mostra o processo da unificação dos 2 reinos para a formação do Império Egípcio. Bom, o período do Antigo Império é dito a época de ouro do Egito, tá? Que começa de 3.200 a 2.000 anos antes de Cristo. Um historiador viajante, ele era grego, chamado Heródoto, ele falou a seguinte frase: o Egito é um presente do rio. Mas será mesmo? Será mesmo isso? Será que a gente deve ignorar o trabalho, a construção das pessoas, a união dessas pessoas para construir canais de irrigação, diques, barragens do Rio Nilo para proteção das enchentes
que era anuais, né, que ocorria sempre no Rio Nilo. Então, essa sociedade se uniu para construir, né, canais de irrigação, templos, diques, se uniu para fazer plantações, cuidar do gado e assim construir sua sociedade. Então, o Egito não é um presente do Rio Nilo, mas sim o esforço, o trabalho desse grupo social, tá? As principais pirâmides do período que vai ser construída vai ser Quéops, Khafre e Miquerinos. E vai existir uma nova capital, porque une o reino do Baixo e Alto Egito. Então você vai ter a formação da capital de Mênfis, tá? Que fica ao norte do Egito, que eu tinha falado até então. Bom, o faraó que eu vou destacar para vocês do Antigo Império é o faraó chamado Djoser. Djoser é um cara inovador. Ele vai ser diferente dos outros faraós que produziam seus túmulos, que eram chamados de mastaba. A mastaba representa o túmulo do faraó, né, onde vai conter o corpo dele e seus bens materiais. Então, essa aqui é uma representação de uma mastaba. Agora a gente vai ver aqui como é o interior dessa mastaba, onde está escrito Serdab, aqui na parte de cima, vai mostrar onde fica a sala, né, das estátuas desse faraó, da representação desse faraó, porque a sua alma estaria contida dentro das estátuas, tá bom? Bom, aqui mais acima você vai ter acesso ao poço onde vai estar a câmara sepulcral, onde o sarcófago, ou seja, o caixão, onde vai estar o faraó mumificado, né, que eu vou falar nas próximas aulas do processo de mumificação, o porquê disso, né, onde vai estar localizado o faraó e as suas riquezas, porque ele levava isso para a vida após a morte, tá? Então, aqui você vai ter toda a formação de uma construção de uma mastaba. E o faraó Djoser, né, com o arquiteto Imhotep, eles vão inovar para a criação das pirâmides, tá? Aqui, essa é a primeira pirâmide até então. Ela é de nível, né? Ela ainda não é aquela que a gente conhece como perfeita, muito bem feitinha, mas essa aqui é a primeira criação, a primeira inovação que o Egito vai ter em termos de construção arquitetônica. Aqui é um interior comum de várias pirâmides prontas, tá? Onde você vai ter aqui na parte central a chamada câmara funerária, e é nessa câmara funerária que geralmente ficava, né, o sarcófago do faraó e suas riquezas. Na galeria grande você poderia ter acesso a galerias de ventilações para o lugar ter pelo menos uma circulação de ar, e lá você também teria abaixo, né, da câmara funerária principal a câmara funerária da rainha, que ficava à parte, né, e mais abaixo o corredor ascendente. Esse corredor ascendente ele ficava tampado muitas vezes, porque você entrava lá pela entrada e o corredor ascendente ficava escondido, tampado, para que os ladrões, né, de tumbas eles pudessem chegar nas câmaras funerárias abandonadas. Então eles achavam que ou alguém já tinha roubado aquele lugar ou não tinha nada de importante dentro da pirâmide, tá? Por isso que algumas foram preservadas até recentemente, porque era muito difícil de se achar onde estava o sarcófago do rei e sua riqueza. Mas de fora você tem um templo funerário, onde você prestava homenagens ao faraó até então. A sociedade, como ela era dividida? Primeiramente você tem o faraó, o senhor da grande casa. O tipo de governo é a teocracia. Deus, cracia é poder. Ele unia a religiosidade com a política
para comandar o seu povo. Os nobres era basicamente a família real, era a família real que ficava mais próxima desse faraó até então, muitas vezes considerada reencarnações dos deuses. E os sacerdotes, eles comandavam, estavam abaixo de faraó, comandavam rituais e atividades religiosas, influenciavam muito a sociedade egípcia também. Chefes militares e escribas auxiliavam o rei na administração desse estado. Tá? O escriba é aquele cara que cobra impostos, que faz as anotações necessárias para as atividades do estado. Camponeses artesãos fazem parte da maioria da sociedade. Muitas vezes eles têm que prestar ajuda, né, a sua ajuda ao governo como uma forma de pagar os impostos e manter a manutenção social na construção dos templos. Tudo isso era pago pelo governo, né, para essa sociedade de camponeses artesãos que trabalhava nas obras do governo e para si próprios. Os escravos, eles possuem uma certa liberdade. Como que essa liberdade, vamos poder dizer que essa liberdade basicamente ela era focada assim, o escravo ele poderia se casar, poderia ter seus bens materiais, então ele é um escravo que não é considerado objeto. Muitas vezes ele poderia ter até a sua liberdade, comprar ela, então não um escravo que ele vai morrer na condição de ser um objeto pelo dono, entendeu? Então ele tem uma certa liberdade até então. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado.